Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Como passaram desde o último vídeo? Aqui em Rondônia tudo bem, graças a Deus. Bem quente por sinal ainda, mas também feliz porque julho está acabando. Semana que vem, dia 1º de agosto, já tem jogo de NFL. Sim, é pré-temporada, é o Hall da Fama. Ok, mas já é jogo de NFL. E já começa a bater aquela ansiedade, aquela vontade mais forte de assistir a competição que a gente tanto gosta. E hoje vou trazer aqui, ou começar a trazer para vocês alguns vídeos falando sobre previsões de cada uma das divisões da NFL. Começando pela NFC Oeste. São Francisco 49ers, Los Angeles Rams, Arizona Cardinals e Seattle Seahawks. Mas antes de começar a falar sobre eles, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para receber todos os avisos de novos vídeos aqui no seu feed e também compartilhe com seus amigos para que o canal continue crescendo junto com o futebol americano aqui no Brasil. Tudo isso feito? Estão prontos? Vamos embora pro vídeo, solta a vinheta! Bem, pessoal, é aquela história. Nós vamos falar aqui sobre previsões. Ok, não é que vai acontecer assim, é o que eu vejo acontecendo com a NFC Oeste. Vai acontecer dessa forma? Difícil saber, mas de acordo com que os times se mexeram na pré-temporada, na off-season, da forma que os times draftaram, que os times se manteram ou perderam jogadores, eu fui imaginando aqui algumas situações para os times. E eu coloco os dois times com melhor campanha na NFC Oeste, o San Francisco 49ers com 13 vitórias e 4 derrotas, o Los Angeles Rams com 10 vitórias e 7 derrotas. O Arizona Cardinals vai dar um upgrade em relação ao ano anterior com 7 vitórias e 10 derrotas, e o Seahawks vai ter um downgrade, né? Vai cair, vai ter uma queda na sua produção e vai aí de 6-11. E agora vamos para a forma que eu imaginei. O calendário dos 49ers começa com os Jets jogando em Santa Clara. Sim, vai ter aquele monte de reportagens falando que você sabia que Aaron Rodgers era um torcedor do 49ers e o 49ers não draftou o Aaron Rodgers, draftou o Alex Smith. Vai voltar toda aquela historinha novamente. Mas, porém, todavia, entretanto, vamos lembrar que o Rodgers está voltando de uma contusão séria no tendão de Aquiles. Quer dizer que ele vai jogar mal por causa disso? Não vou dizer isso, até porque o time se reforçou bem, tanto nas trincheiras quanto com recebedores e running backs, além de ter uma defesa excelente. Mas o jogo sendo em Santa Clara, eu vou colocar aí vantagem para o 49ers e vitória do time de São Francisco 49ers. Semana 2, o São Francisco visita os Vikings. Os Vikings que tem ainda um corpo de recebedor excelente, só que vem com um quarterback novato. Não sabemos se vai ser J.J. McCarthy ou se vai ser o Sam Darnold, que estava nos 49ers. E vamos lá, a lei do ex, coisa e tal. Mas, porém, todavia, o início de training camp de J.J. McCarthy está sendo promissor. Quer dizer que ele vai começar? Eu ainda acho que é o Sam Darnold, acompanhando aí alguns outros analistas da NFL aqui do futebol americano. Então, eu coloco aí também vitória fora de casa para os 49ers, que vai ser importante. Terceira semana, jogo fora de casa contra o Los Angeles Rams. E sendo lá no SoFi Stadium, por mais que o 49ers tenha feito durante esses anos todos aí a sua segunda casa, o estádio dos Rams, eu vou colocar aí uma derrota para os 49ers. Na semana 4 contra os Patriots em casa, vitória. Contra os Cardinals em casa, vitória. Visitando os Seahawks, vitória. Mantendo aquela máxima de que nos últimos anos aí o 49ers tem dominado mais os Seahawks, tanto em Santa Clara quanto em Seattle. Então, o mesmo jogo sendo em Seattle, eu vou colocar a vitória dos 49ers. Jogo em casa contra os Chiefs. Revisão do Super Bowl. Mas, porém, todavia, eu ainda sou um daqueles caras meio temerosos com Patrick Mahomes e companhia limitada, ainda mais agora com um corpo de recebedores
renovados para se tornar para se tornar um ataque vertical novamente. E eu coloquei uma derrota para os 49ers novamente para os Chiefs. Jogo da semana seguinte, semana 8, vai ser contra os Cowboys. E detalhe, boa parte desses jogos aqui que o 49ers vai pegar vai ser de times que vão voltar de bye week, né? Se não me engano, os Chiefs voltam de bye week e os Cowboys também voltam de bye week contra os 49ers. Mas contra os Cowboys vamos manter aí a máxima de continuar vencendo o time de Dallas. Então, outra vitória. Então, até a semana 9, até a bye week, serão aí 2 derrotas e 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias. Semana 9, descanso. Semana 10, vamos a Tampa visitar os Buccaneers. Vitória para o 49ers. Recebemos depois os Seahawks, que volta de bye week. Vitória para o 49ers. Visitamos os Packers. Coloquei uma derrota para os 49ers aí também. Visitamos os Bills. Outra derrota. Recebemos os Bears. Vitória. Recebemos os Rams. Vitória. Depois os Lions. Coloquei outra vitória, apesar dessa gente ficar meio que na incógnita, mas eu coloquei uma vitória para os 49ers. Visita aos Dolphins e coloquei uma vitória para os 49ers por ser final de temporada regular. E geralmente nesse período final os Dolphins estão numa descendente. Então só por causa disso eu coloquei vitória dos 49ers. E aí também vitória contra os Cardinals em Santa Clara. Então 13-4 para os 49ers. Los Angeles Rams. O Los Angeles Rams, eles vão visitar os Lions na semana 1. Coloquei vitória para os Lions novamente. Aquela lei do ex jogando lá em Detroit. Depois, eles visitam os Cardinals. Coloquei vitória para os Rams. A vitória contra os 49ers no jogo no SoFi. Depois, visitam os Bears. Coloquei uma derrota para os Bears. Recebem os Packers, coloquei vitória. E depois bye week, ou seja, até o bye week, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 semanas, serão 3 vitórias e 2 derrotas. Depois, recebem os Raiders, vitória. Recebem os Vikings, vitória. Recebem os Seahawks, visitam os Seahawks, vitória também. Depois, na semana 10, recebem os Dolphins, vitória. Visitam os Patriots, vitória. Recebem os Eagles, derrota. Visitam os Saints, vitória. Aí depois 3 derrotas seguidas, recebendo os Bills e visitando os 49ers e depois os Jets. E por fim, as 2 últimas semanas com vitórias em cima dos Cardinals em casa e também dos Seahawks em casa. Totalizando aí 10-7 para os Rams. Já os Seahawks, eu coloquei aí 6-11, né? Só 6 vitórias. Vitória contra os Broncos na semana 1, jogando em casa. Vitória contra os Patriots na semana 2, jogando lá em Foxborough. Depois derrota para os Dolphins. Dolphins no início de temporada geralmente mandando ver. Derrota para os Lions lá em Detroit. Vitória contra os Giants em Seattle. Derrota contra os 49ers. Derrota contra os Falcons. Derrota contra os Bills. O único aí fora de casa, os Falcons. Depois recebe os Rams e ganha dos Rams. Bye week na semana 10. Volta contra os 49ers lá em Santa Clara e derrota. Vitória contra os Cardinals em Seattle. Perde para os Jets e perde para os Cardinals jogando esses 2 jogos fora de casa. Perde para os Packers jogando em casa, mas vencem os Vikings em casa. Perdem para os Bears e para os Rams jogando fora dos seus domínios. E para finalizar, Arizona Cardinals aqui, tendo aí 7 vitórias e 10 derrotas, perdendo para os Bills a semana 1 lá em Buffalo, ganhando 3 jogos seguidos em casa contra Rams, Detroit e contra os Commanders. Aí depois uma sequência de 5 derrotas que vão ser contra os 49ers em Santa Clara, contra os Chargers jogando no Arizona, contra os Dolphins jogando em Miami e contra os Bears no Arizona novamente.
Na semana 10, derrota contra os Jets no Arizona e bye week na semana 11. Retornam de bye contra os Seahawks, perdendo lá em Seattle, e voltam a vencer aí 4 jogos seguidos contra os Vikings lá em Minnesota, em casa contra os Seahawks, contra os Patriots e depois visitando os Panthers também vencem. E 2 derrotas nas 2 últimas semanas para Rams e 49ers. Eu quero saber de você, o que você achou desta previsão para a NFC Oeste? Concorda, discorda? Diz aqui nos comentários. O que você espera para o time que você torce nesta divisão? Você não é torcedor de times dessa divisão? Você concorda comigo também? Discorda? O seu time vai jogar contra algum desses times? Eu coloquei vitória ou derrota para eles? Diga aqui nos comentários. Este foi o nosso vídeo, nosso primeiro preview para esta temporada. A gente se vê por aí. Vamos embora para mais touchdown. Valeu!